Outras faces do positivismo, darwinismo social. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o surgimento da sociologia, o contexto dela, as ideias principais do Augusto Comte, e agora a gente vai ver o como, né, essas ideias do Augusto Comte acabaram influenciando outras questões aí. Então, vem comigo, esse assunto é um assunto que eu julgo bem delicado, um assunto que a gente tem que ter um zelo, um cuidado para se falar. A gente vai discutir basicamente ideias, apesar de eu citar e mostrar para vocês alguns acontecimentos históricos, mas bem rapidinho. Aqui a gente tem, então, uma definição. Diminuir aqui. Foi. Do que eu quero aí para vocês. A gente tem que entender que o positivismo ele não foi necessariamente só do Augusto Comte, ele influenciou a filosofia, ele influenciou as artes, a literatura, a política, e uma das vertentes do pensamento positivista, aquela ideia do progresso, né, da evolução. Lembre que o Augusto Comte fala de uma sequência evolutiva da humanidade, do estágio mitológico ao estágio positivo, ok? Então, os dois principais pontos que a gente vai falar é essa influência numa tal ciência chamada darwinismo social. Essa ciência, como vocês veem aí na citação, ela foi utilizada para justificar a dominação europeia a partir do imperialismo, do neocolonialismo, né? A mesma coisa, do século XIX e do século XX, ok? Vamos entender então melhor o que é o darwinismo social. Mas basicamente para a gente compreender o que é isso, a gente tem que voltar um pouco sobre as ideias do Charles Darwin, desculpa. O Charles Darwin não inventou o darwinismo social, gente, ok? Ele escreveu A Origem das Espécies, um livro, né, ele era naturalista, um livro que revolucionou as ciências no período, que abalou a sociedade, ele demorou muito tempo, inclusive, para publicar, por causa da questão religiosa. Até aquele momento prevalecia a ideia de que o mundo foi criado a partir de Gênesis, né, narrativa bíblica e tudo mais. A gente volta para o Darwin. O Darwin ele vai falar que os seres, né, as plantas, os seres vivos, né, os animais, eles passam ao longo dos anos, e não é um processo rápido, né, é lento, por adaptações ao meio ambiente, adaptações na questão do clima, adaptações na questão do alimento, na questão da defesa contra o predador ou da caça, e essas adaptações elas vão ocorrendo, gerando transformações físicas, mutações, e isso vai sendo passado geneticamente. Por quê? Porque basicamente se aquele indivíduo, aquele animal, né, aquela planta não se adaptam às mudanças no ambiente ou ao que há no ambiente, ela vai num processo natural, de seleção natural, e ela é extinta. Então as espécies, para continuarem vivas, elas precisam se adaptar, reproduzir esse gene adaptado para as próximas gerações e assim ela sobrevive. Aquela ideia que dizem para vocês aí da lei do mais forte é mais ou menos isso, porque muitas vezes não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que soube se camuflar melhor, né? Então é o mais adaptado. Pode ser na velocidade, pode ser na força, pode ser na camuflagem, na captura de um alimento, né? Mas o fato é que os seres vivos vão evoluindo. E daí vem a teoria também da evolução humana, e é o que vai nos importar aqui, tá? Então, basicamente, essa teoria da evolução das espécies, ela foi adaptada e entendida pelos darwinistas sociais que se os seres vivos, as plantas e todos os animais, eles sofrem essas mutações, essas adaptações, e os inatos, aqueles que não se adaptam, eles podem ser extintos, e muitos foram extintos naturalmente, porque o mesmo não ocorreria na humanidade. Então eles vão entender que a humanidade também passa pela evolução, mas não é simplesmente o ser humano, mas as empresas, a economia, as culturas, tudo deveria evoluir, e aquelas empresas, culturas, economias que não evoluíssem, aquelas sociedades, elas estariam fadadas ao fracasso, à extinção, beleza? Então, darwinismo social basicamente é isso. Porém, e é naquilo que a gente quer entrar, ela vem com uma ideia organicista,
e aí pela a noção biológica de organismos vivos que precisam mudar e mutar para se reproduzirem, para sobreviverem, né, à seleção natural, e isso aplicado na ideia das sociedades, das culturas e dos diversos povos que os europeus passaram a encontrar aí, vai gerar o racismo científico, que a gente já vai fundamentar melhor. Então, olha só, gente. Às vezes a gente escuta aquele discurso de algumas pessoas, alguns grupos que vão falar: não, isso é racismo inverso, não, o racismo sempre existiu, não, os negros e os indígenas também são racistas. Gente, não existe racismo inverso. Ah, por que, professor? Mas eu vi indígenas preconceituosos, negros preconceituosos. Não existe. Primeiro ponto, por quê? Porque o racismo, ele foi uma ciência desenvolvida pelos europeus e pelos Estados Unidos entre o século XIX e o século XX, e é por isso, não foi do outro lado desenvolvido uma ciência contrária. Então, o que a gente pode falar é que esse preconceito está introjetado na sociedade, acaba atingindo os brasileiros, independente da etnia, independente da cor, mas um racismo inverso não existe, porque ele foi uma ciência. E como a gente vai discutir, já caiu por terra essa tese, ok? Mas aí, ó, aqui no nosso conteúdo aí de sociologia, um cara importante que ajuda a desenvolver esse darwinismo social, é um dos principais. O Herbert Spencer, este inglês, ele se atrai muito pelas ideias do Darwin, do Comte, mas ele vai pegar a ideia desse organismo que passa pela evolução e vai pegar também a ideia deste progresso humano, tá? Ele olhava que havia evolução em todo o universo, né? Nos planetas, na natureza, mas ele vai acabar entendendo que existem também sociedades mais e menos evoluídas. Ou seja, as sociedades elas deveriam funcionar como um organismo. E o organismo, para que ele sobreviva, para que ele se reproduza e para que ele não seja extinto, ele precisa estar saudável. Então, toda vez que ele está doente, ele vai criar anticorpos e vai lutar para expulsar aquilo. Aí já tem uma junção da sociologia, depois, né, o positivismo vai pegar da ordem do progresso, expulsa o que está ruim, põe em ordem, ok? Mas basicamente é isso. A sociedade ela deveria funcionar para os organicistas como um organismo saudável e em harmonia. Tudo que fugisse dessa harmonia deveria ser combatido. Por quê? Se você não caminhasse, a sociedade não caminhasse para isso, ela seria extinta. Deu para entender? Isso aí, ó. Então, aqui, ó, aplicado a ideia do progresso orgânico para as sociedades. Apenas uma citação para vocês compreenderem melhor, nas palavras do Spencer, mas eu não vou me alongar na leitura, porque basicamente já expliquei para vocês. Agora a gente vai falar dessa noção da construção do racismo enquanto ciência. Então, a gente pode falar em racismo científico ou ciências racialistas que dão na mesma. Então, vai influenciar aí a biologia, o naturalismo, as ciências sociais, como eu falei, o positivismo acaba sendo influenciado pelo darwinismo social, né? E aqui eu peguei uma matéria, como vocês veem, dessa revista super interessante, é de 2003, que vai discutir justamente o racismo enquanto ciência e mostrando, né, que essa ciência ela já caiu, a própria ciência mostrou que ela é falsa. Tem gente que chama de pseudociência, mas o Kensky, né, que faz a matéria, eu acho legal que ele fala uma hora na matéria, que ele fala, olha, falam que é pseudociência, mas se os cientistas pesquisavam antes, era ciência. A diferença é que a própria ciência hoje mostrou que só existe uma raça humana, que é o Homo sapiens. Existem povos, existem culturas e etnias. Etnia é o melhor termo para definir um povo que tem semelhança linguística, semelhanças físicas, mas o termo raça, que foi muito utilizado, então, na biologia e tal, para definir os tipos humanos, ele basicamente é como
falamos racista, ele é preconceituoso e ele foi utilizado, como a gente vai ver, para muita atrocidade, que infelizmente, como eu falei, só nesse vídeo não dá para o professor A2 aí aprofundar muito, tá? Mas essa citação sim eu vou ler. Então, em 1758, o botânico sueco Carolus Linnaeus, provavelmente falei errado, perdão, gente, ignorância, criador do atual sistema de classificação dos seres vivos, deu à humanidade o nome científico Homo sapiens. Então, a característica Homo sapiens, para nossa espécie humana, é dele. Nossa raça humana é dele. Porém, ele dividiu os Homo sapiens em 4 subespécies. Como tem lá as aves, tem várias espécies de aves. Então, seres humanos, segundo, né, este botânico, teria 4 subespécies. Os vermelhos, que eram os americanos, e olha como ele classifica os vermelhos americanos: geniosos, despreocupados e livres. Os amarelos, que eram os asiáticos, que são severos e ambiciosos. Os negros africanos, que são ardilosos e irrefletidos. Então, veja, os asiáticos, os americanos e os africanos têm conotações negativas enquanto subespécies humanas. E os brancos europeus, evidentemente ativos, inteligentes e engenhosos. Olha só, o branco europeu é o mais ativo, é o mais inteligente, engenhoso, esperto, ele inventa coisas, tá? Mas reparem, esta classificação Homo sapiens e essas subespécies, elas surgiram antes do Darwin publicar a origem das espécies, beleza? E aí essa matéria é muito legal, né? Ela faz um paralelo aí interessante, eu separei a linha do tempo que eles fazem, mostrando como está aí, ó, a história em branco e preto, acontecimentos de destaque da história do racismo. Então, a gente tem que ressaltar, e a revista traz isso também, que sempre existiu, de certa forma, entre os povos, conflitos com uma outra etnia, uma outra cultura, seja dentro da Europa, na África, na Ásia, ou aqui na América, né? Então, inclusive, a matéria ela traz o sentido de que existiu sempre um certo etnocentrismo. E aí a gente poderia falar, por exemplo, os romanos, que consideravam todos os povos que não eram romanos, e a gente fala, inclusive, de povos europeus, falamos dos celtas, falamos dos vikings, né? Como povos bárbaros, porque não tinham a cultura romana, a língua romana, as leis, né? A civilização, o modo de vida de cidade. Poderíamos falar também dos gregos, né? Em relação a outros povos. Eles citam alguns mitos, né? Por exemplo, dos povos indígenas urubus aqui, do Brasil, que eles entendem que o ser humano veio da madeira, mas aquele povo específico era o melhor. Então se fala que há, de certa forma, um estranhamento ou um preconceito ao longo da história entre o ser humano. Porém, este preconceito, né, de cultura ou esse estranhamento, ele é diferente a partir da Idade Moderna e principalmente a partir da Idade Contemporânea, após a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da ciência ou do cientificismo. Por quê? Porque literalmente ele vai ser colocado como uma verdade absoluta, né? Se antes a verdade absoluta era a religião, agora a verdade absoluta, porque pode ser provada a partir da pesquisa e da experiência, é a ciência. Então, o racismo vira uma ciência. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, ele trazem alguns fatos ao longo da história do mundo. Nessa linha de raciocínio, esse racismo europeu, né? Ele vai se originar com as grandes navegações. Temos que entender que as grandes navegações, a partir do século XV e XVI, elas vão iniciar a primeira fase da globalização, a primeira globalização, porque é o primeiro momento em que a Europa, que antes só conhecia um pedacinho norte da África, entendia que tinha a Europa, a Ásia e a África, eram os únicos continentes por eles conhecidos e muito mais imaginário, porque o europeu não ia para lá, e, enfim, entraríamos numa grande discussão, né?
mas agora estão se descobrindo outros povos, outras civilizações, outros reinos, outros impérios na América, na África, na Ásia, e o europeu leva o seu ver de que ainda assim, por mais que aquele povo, aquela cultura, aquele império, aquele reino fosse mais rico que eles eram superiores, tá? Então ele vai iniciar esse traçado, né, essa matéria, como esse racismo, ele começa o seu histórico a partir do descobrimento da América, né? Por quê? Porque o indígena ele foi visto como um ser selvagem, primitivo, ok? Então o europeu discutiu por um bom tempo, porque quando começa esse processo, né, de ocupação da América, de domínio, e tal, começa-se a escravização dos povos indígenas. E basicamente se entendia que o indígena não era humano como o europeu, ele era uma sub-raça, ok? E aí a igreja dizia que ele não tinha alma, porque se tivesse alma, seria ser humano como nós, então ele poderia ser catequizado e seria um irmão, tá? Isso vai mudar a partir de 1537, o Papa Paulo III vai declarar, não, ó, de fato o indígena tem alma, né? E aí a gente vê nesse contexto, jesuítas agindo muito forte na catequese e tal, e protegendo o indígena contra a escravização, e caberia outras discussões aí no conteúdo de história, mas, em contrapartida, a própria igreja justifica a escravidão do negro africano. Por quê? Os negros eram um dos filhos, basicamente, de Noé, que pecou contra Noé após o dilúvio, foi amaldiçoado por ele, e aí eles fazem a narrativa que esse filho foi para a África, e isso justificava porque Deus queria que eles fossem punidos, né? E também vai se dizer que eles não tinham alma. Então, enquanto o indígena poderia ser catequizado e proibia-se a sua escravização, a gente sabe que isso não ocorreu, necessariamente a igreja vai respaldar que o africano poderia, ok? Mas no nosso conteúdo aqui, a gente tem que entender que o europeu já está vendo os outros povos como praticamente selvagens, né? Animais, e por isso eles eram superiores, eles poderiam escravizá-los, tá? Aí vai traçar aqui, ao mesmo tempo, essa linha fala da luta por igualdade, vai citar o Zumbi dos Palmares aqui no Brasil, né? Ó, o que a gente falou, né? Sistema de classificação de todos os seres vivos. Aí aqui, a obra do Arthur Gabinal, ele vai escrever ensaios sobre a desigualdade da raça humana, considerada a Bíblia do racismo. Então, nesse processo, ele vai mostrar que o europeu estava vencendo, né, os povos dos outros continentes, porque ele era uma raça superior. Só que aí aqui há uma condenação à miscigenação. A miscigenação, cruzamento entre as raças humanas, degenerava a raça. Degenerava. Isso gerava a decadência das nações, ou seja, a miscigenação gera a decadência. Aí a Ku Klux Klan, né, que infelizmente até hoje é ativa nos Estados Unidos, também de todo o preconceito que trazia, vai associar as ideias racialistas, né, perseguindo os negros, atos terroristas contra eles, que vai se alongar no século XX também, enfim. Então vejo que é muito conteúdo para a gente discutir, né? Então aqui vai fazendo traçado. Quero chamar a atenção aqui em 1899, o Lombroso, a criminologia, o darwinismo social, as ciências raciais, né, elas vão, no século XX, sair pelos presídios, viajar e ir nos povos, revirar túmulos e medir o crânio das pessoas para ver os seus traços físicos, genéticos, as suas características mais aparentes, para justificarem, nesse caso da criminologia, principalmente a pesquisa em presídios, o tipo criminoso. Ou seja, eles vão ver que o tipo criminoso era pobre, o tipo criminoso estava mais próximo ao camponês, e depois isso também vai se prolongar, vai se difundir e vai entrar na ideia que o tipo criminoso é o negro, é o miscigenado, enfim, aí a gente entende o porquê
né? Eu já ouvi falar hoje de outros policiais, né? Que isso tem mudado, tem sido combatido dentro das instituições de segurança, mas aí tem vários casos para citar, e essa linha do tempo, inclusive, vai citar, né? Da ação do Estado através das polícias, olhando os negros, os indígenas, como criminosos ou como suspeitos, né? Por quê? Porque estaria na raça, na genética deles o tipo criminoso, segundo essas teorias, ok? Né? Daí ignoraram toda a questão de exclusão, enfim. O Hitler, e aqui eu quero fazer um ponto, olha só, gente. Eu, professor Antônio, não estudei darwinismo social na escola. Meu primeiro ano de ensino médio não teve história, foi umas mudanças que teve naquele momento na educação do Brasil, mas esse conteúdo não era falado. Né? O conteúdo de África e Ásia ele foi incluso por lei como obrigatório nos anos 2000 no currículo. E o darwinismo social racismo científico cometeu crimes horrendos na África e na Ásia, aqui na América. Né? A gente só citou um aqui, né? Ku Klux Klan. Mas extermínio de povos inteiros, ok? Só que normalmente as pessoas só entendem quando fala do Hitler. Ou seja, o Hitler ele não criou o extermínio de um povo, como ele fez com o judeu, o Holocausto. A Alemanha, a França, a Inglaterra já fazia isso, eles já faziam isso na África e na Ásia muito antes. O Hitler pegou as ideias e aplicou num contexto entre guerras e que fazia muito sentido para aquelas pessoas naquele momento, porque basicamente vejam a linha histórica se construindo, ok? E aqui, né, a luta por igualdade, vai falar aqui do apartheid na África do Sul, que vai separar locais para brancos e negros. Isso vai se refletir também nos Estados Unidos. Há grandes nomes aqui como Martin Luther King e o Malcolm X na luta por igualdade, né, por reconhecimento dos negros nos Estados Unidos. O Mandela voltando, ele vive esse processo do apartheid, depois como presidente da África do Sul, após 28 anos preso. Mas, enfim, deu para entender que o racismo aqui ele vai se construindo, mas ele se consolida, então, no século XIX, primeiro com essa divisão, e depois com as ideias de Darwin, né, que o Galton, um primo do Darwin, pega e aplica para a sociedade. Beleza?